A OTAN completa 74 anos e é a aliança militar mais poderosa da história, a última barreira entre o imperialismo russo e o controle da Europa. Uma instituição que foi criada lá na época da Guerra Fria para conter o avanço do comunismo pelo continente europeu, agora impede a sede de poder de Vladimir Putin. Para você entender a importância dessa instituição no passado e no presente, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, falando hoje sobre o aniversário da OTAN de 74 anos, sendo ela a última barreira, a parede que impede que Vladimir Putin controle toda a Europa, a exemplo do que já fez no passado com o comunismo e a União Soviética. Se liga aí na manchete que eu separei para você. No dia de hoje, Área Militar diz assim no seu título: a OTAN celebra o histórico 74º aniversário com a Finlândia prestes a aderir. Na verdade, já está tudo certo para a adesão da Finlândia, inclusive já gravei vídeo aqui no canal falando sobre os soldados de gelo que estão para entrar na OTAN e que causam grande preocupação para o Vladimir Putin, uma vez que a Finlândia tem uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros compartilhada aí, justamente com a Rússia. E essa fronteira fica no norte da Rússia, algo que é diametralmente oposto da campanha militar que a Rússia tem mantido agora na sua injustificável campanha militar, guerra contra a Ucrânia, um país livre, soberano e independente que foi invadido por Putin unicamente pela sua cobiça, pela sua sede de poder. Se liga aí nas letrinhas pequenas para você entender a importância da OTAN e principalmente porque ela é a grande pedra no sapato do Putin e foi da União Soviética, impedindo um controle da Europa pela Rússia. Se liga aí, o Dia da OTAN é comemorado nas capitais da aliança todos os anos em 4 de abril, aniversário da assinatura do documento fundador da OTAN, o Tratado de Washington, em 1949. Por 74 anos, a aliança permaneceu firme em sua determinação de proteger seus cidadãos, defender cada centímetro de seu território e salvaguardar a liberdade e a democracia. Sim, de fato é isso. O Dia da OTAN de 2023 é particularmente histórico, com a Finlândia prestes a se tornar o 31º membro da aliança. Olha o quão importante é esse aniversário número 74 da OTAN. A OTAN, que foi criada justamente como uma aliança militar para impedir que os países da Europa, durante a Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, fossem invadidos pela União Soviética. E por qual motivo se deu isso? Primeiro, que a União Soviética, os comunistas da URSS nunca foram confiáveis, principalmente se tratando do Stalin, que rompia acordos e tinha uma sede de poder talvez tão grande quanto a de Vladimir Putin. Só que com a destruição do continente europeu na Segunda Guerra Mundial, como eu sempre falo para os meus alunos, as guerras, tanto a primeira quanto a segunda, têm nome de mundiais, mas elas são primordialmente guerras europeias, poderiam tranquilamente se chamar Primeira e Segunda Grande Guerras Europeias. Mas independente disso, né, aconteceu aí em outros lugares do mundo, norte da África, na Segunda Guerra também aconteceu no Pacífico com o Japão, então ela tem essa denominação. Mas as potências que mais se envolveram, as principais batalhas, foram no continente europeu. Então se liga, acabado a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias, em grande destaque a Alemanha, a Itália, a França, o Reino Unido, estavam completamente destruídos. E a força militar da União Soviética, sozinha, era superior à soma de todas as outras potências, que naquele momento nem potências mais eram só uma sombra do que já haviam sido no passado. Com medo do Stalin desrespeitar todos os acordos que foram firmados lá na Conferência dos Três Grandes, na Conferência de Yalta, na Conferência de Potsdam, na Conferência de Teherã, todas elas, também teve Conferência de Casablanca, todas essas conferências foram basilares aí, principalmente para a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, com destaque para a Conferência de Yalta e Potsdam já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então eles entenderam o seguinte: a única forma que eles tinham de se proteger da União Soviética e do Stalin era criando uma grande união militar e que precisava envolver claramente a maior potência militar da época, os Estados Unidos, porque, como eu disse, as potências europeias já nem eram mais potência naquele momento, porque estavam completamente arrasadas e destruídas devido à Segunda Guerra Mundial. E foi aí que em 49 foi criado a OTAN. E o que faz a OTAN ser tão forte? O artigo 5º. Esse é determinante para manter
todas as democracias intactas na região da Europa, principalmente na parte oeste da Europa, uma vez que a OTAN foi criada basicamente para a Europa ocidental. Só com o fim da União Soviética em 1991 que países da Europa Oriental procuram a OTAN, e aí com destaque total para a Polônia, por exemplo, e para as repúblicas bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia, que querem entrar na OTAN, porque mesmo com o fim da União Soviética, eles sempre tiveram receio da Rússia. O único país que caiu no conto do vigário foi a própria Ucrânia, que resolveu entregar o seu arsenal nuclear justamente para a Rússia, ganhando um papel, né, dizendo que, olha, nunca vou te invadir. Veja que os russos não são confiáveis. Então esses países procuraram também a OTAN para se juntar, e a OTAN passa por um grande período de expansão nos anos 90 e anos 2000, mas inicialmente criada lá para proteger a Europa Ocidental. E o artigo 5º diz o seguinte: qualquer país membro da aliança, da OTAN, que seja atacado é um ataque a todos, e foi exatamente o que impediu a União Soviética e impede hoje a Rússia de invadir e de atacar qualquer país da OTAN, porque a Rússia sabe que se envolver com a OTAN seria simplesmente a sua aniquilação. E você pode até falar, ué, Tobias, mas a Rússia também tem capacidade de destruir esses países da OTAN com suas armas nucleares. E aí entra aquela questão da Guerra Fria, a destruição mútua assegurada, ou seja, a Rússia pode até destruí-los, mas eles também vão destruir a Rússia. Qual o sentido de entrar numa guerra onde a derrota é certa? Não faz nenhum sentido. Por conta disso, a Rússia ou a União Soviética nunca atacaram países da OTAN. E é justamente a justificativa que o Vladimir Putin usou para invadir a Ucrânia. Falou, olha, a Ucrânia estava se aproximando da União Europeia, consequentemente da OTAN, e poderia ter ali a OTAN na minha fronteira. Mas se liga, o Putin conseguiu exatamente o oposto, porque ao invadir a Ucrânia, países que historicamente são neutros no processo militar, inclusive por uma imposição soviética no fim da Segunda Guerra Mundial, caso, por exemplo, da Suécia, caso também da Finlândia, acabaram procurando a OTAN para se salvaguardar, para se garantir dessa sede de poder que o maluco do Vladimir Putin, um ditador, tem. Um ditador que oprime a sua própria população e não vai sair do poder, assim como Xi Jinping, um outro ditador lunático, assim como o Mao Tse Tung foi, assim como o Stalin foi. Então são dois exemplos aí do passado e do futuro, né? Mao Tse Tung na China do passado, Xi Jinping do presente, Stalin do passado na União Soviética e agora o Vladimir Putin na Rússia. Então podemos dizer e afirmar que a OTAN é sim a pedra no sapato de Putin, é a grande barreira que impede o imperialismo e a sede de poder do Putin na Europa. E claro, pode ter certeza, o Putin tem muito medo, muito receio de atacar qualquer país da OTAN. OTAN que agora é maior do que nunca, a OTAN que agora é mais poderosa do que já foi em todos os momentos, com 31 países e crescendo. A contagem continua. Em breve, eu imagino que a Suécia também vai acabar entrando aí nessa aliança e posteriormente podem vir até outros países, quem sabe a própria Ucrânia. Mas você, o que você acha da importância da OTAN no contexto geopolítico, tanto do passado quanto do presente? Você acha que ela se faz necessário? E você acha que o Putin teme a OTAN? Veja, a OTAN cumpriu de fato o seu papel. Nunca um país da OTAN foi invadido e o artigo 5º nunca foi colocado em vigor, nunca foi pedido por um país europeu. Só foi pedido pelos Estados Unidos devido ao 11 de setembro. Então veja, ele de fato funciona. E a aliança militar que a União Soviética criou para se opor à OTAN, que foi o Pacto de Varsóvia, bem, esse já não existe mais. Países, inclusive, que faziam parte do Pacto de Varsóvia, hoje fazem parte da OTAN, uma vez que Rússia e a antiga União Soviética e os comunistas nunca foram confiáveis. Mas quero saber sua opinião, os comentários aqui estão abertos diretamente para você. Vai lá, deixa seu comentário e, claro, gosta do Atualizar? Gosta do canal? Fica atualizado com tudo que rola na geopolítica internacional, nacional, curiosidades, tretas e polêmicas. Então faz o seguinte, ó, clica aqui na logo do canal. Importante demais você clicar aqui, dar essa moral, dar esse incentivo. A gente que tá querendo chegar aí aos 100 mil inscritos, bater esse recorde, que vai ser muito importante pro canal, ganhar aquela plaquinha, vai ser muito maneiro. Vou compartilhar tudo aqui com vocês. Então se inscreve, badala o sininho das notificações, porque você vai receber todos os vídeos que são diários. E a exemplo de hoje, mais de um vídeo por dia
muitas vezes. Hoje, inclusive, serão 2 vídeos. Então, para você não perder nada, já clica aqui na logo do canal, se inscreve, badala o sininho e, claro, deixa seu like. Seu like é sensacional e fundamental, porque assim a gente domina a plataforma. Tamo junto? Obrigado de coração. Eu volto daqui a pouco com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijão do Tobi e até daqui a pouco.